E aí, amigos, tudo bem? Sou Sérgio Souza e você está no Só Acontece com a América. Galera, tô gravando um vídeo aqui na quarta-feira, depois do jogo de terça, né? Pela nona rodada da Série B, onde o América bateu o Atlético Goianiense por 2-1. Importante vitória, importantíssima vitória para levantar o astral do time, dar uma melhorada no clima. Até da torcida, da gente mesmo, nossos torcedores, que a gente estava meio cabisbaixo, essa vitória foi importante. Bom, antes de tudo, eu queria agradecer muito o pessoal que está se inscrevendo no canal, o pessoal que está curtindo, né? Continue curtindo, indique para o pessoal aí, vocês americanos que querem escutar alguma coisa sobre futebol. É um canal feito para americanos, né? Mas quem gosta de futebol também, se quiser participar, nós estamos aí. Tem várias mídias americanas, principalmente porque a gente não tem muito espaço, e a gente está fazendo batendo nosso papo aqui. Bom, América e Atlético Goianiense pela nona rodada da Série B. América entrou em campo com Matheus Mendes, Mariano, Júlio, Lucão e Marlon. Aí o meio de campo bem diferente, eu gostei. Lucas Barros, Cauã Barros, o Joseph e o Elizari. E Miguelito, aí que eu achei que foi a sacada, o Miguelito, com a liberação do Miguelito, foi muito importante o Miguelito entrar. Willian do Bigode e Figueiredo. Bom, o América, com o Miguelito, ele conseguiu entrar em fazer, tem hora 4-3-3, 4-4-2, às vezes vinha 4-3-1, 2. Então, com o Miguelito, o esquema funcionou melhor e para atacar, principalmente, a gente conseguiu criar chances, né? Mas vamos falar do jogo. O América começou o jogo, tomou 2 sustos rapidão do Atlético Goianiense, foi hoje não vai ser bom. Mas aí depois o América foi se equilibrando, logo no primeiro minuto, quase que a gente tomou um gol. Mas aí o América foi se equilibrando, o América foi se impondo em campo, fazendo as jogadas. Às vezes a gente reclama um pouquinho do toque de bola, mas às vezes quando o Atlético Goianiense encolheu, é difícil você entrar na área deles para executar uma jogada, e aí às vezes tem que tocar a bola realmente para tentar abrir lado. Então, nesse sentido, o Cauã Barros foi muito importante, porque ele fazia muitas viradas de jogo. Eu assisti o jogo, eu fui ao estádio, né? Estive lá com o professor Rafael, com o Salviano, a galera toda lá, a gente bateu um papo lá. A gente, assim, quem tá a fim de um programa legal, vai no jogo do América, que é um barato, muito, muito bacana, assim, às vezes, né, a vitória foi muito melhor, mas o clima, as conversas, é muito bom ir no estádio, né, pelo menos eu gosto muito. Bom, mas aí o América com o Cauã Barros conseguia fazer viradas de jogo muito interessantes, sabe? Ele da esquerda virava para a direita e virava, e aí isso começou a matar a defesa do Atlético Goianiense, que tentava fazer o bloqueio, mas o América sempre chegava com superioridade numérica, porque o Miguelito, ele mexia muito, ele não ficava fixo na ponta, igual o que às vezes me incomoda no 4-3-3, é o cara ficar colado ali na ponta, porque aí o cara fecha a marcação, não tem. O Miguelito ia pro meio, voltava, abriu o corredor pro Mariano entrar. Então o time do América começou jogando e começamos tocando a bola, jogadas bem concatenadas, bem interessantes. Quase que o Miguelito fez um gol no início do jogo, o goleiro fez uma excelente defesa. E aí, o América, nessas trocas de bola, ele conseguiu uma jogada do Mariano, que ele achou o Miguelito. Na hora eu achei que estava impedido, na hora eu achei que eu estava de perto, achei que estava impedido. O Miguelito acreditou na jogada, fez um trabalho como inteligente para jogar a bola. O Miguelito, ele rolou para trás, é onde estava o Willian do Bigode, na meia-lua. O Bigode fez uma jogada muito boa, e conseguiu concluir em gol. E um golaço, concluiu muito bem, um golaço. Na hora eu nem vibrei direito, que eu achei que estava impedido, mas depois viu que o Miguel estava muito legal, tá? Tinha 2 jogadores dando condições para ele atacar, né? E o América mandando no jogo com uma marcação muito firme. O Cauã Barros, no estádio eu achei muito o Miguelito e o do Bigode destaques, mas pela televisão um outro destaque foi o Cauã Barros, que destruiu muito. Ele tomou muita bola e conseguia construir com muita qualidade aquele primeiro passo para iniciar a jogada. Ele conseguia fazer isso com muita qualidade, né? Então o América conseguia sair com qualidade de trás. E aí foi jogando, foi para cima. O Figueiredo acerta um chute bem dado. O goleiro faz a defesa. Depois
o goleiro não sair jogando, dá uma bobeira, o Calhambaço toma a bola, o América faz a tabela, o Bigode, com o Figueiredo vai no Bigode rapidinho pro Miguelito, o Miguelito bate a bola, na hora achei que tinha pegado na trave, mas depois a gente viu no VT que bateu um desvio no zagueiro, outro gol, 2-0, e assim, 2 gols trabalhados, sabe, não foi gol ao acaso. E aí vai um mérito pro William Batista, porque quando você tem gol no acaso, assim, vai, chute pra cima e tudo, aí a gente pode ver que a gente vê que não teve um trabalho, mas esses gols do América foram muito de trabalho, tá? Parece muito bem desenhado, os jogadores exatamente onde tinha que estar, concluíram bem as jogadas, achei o América muito bem, mas como o americano não pode ter nenhum minuto de paz na vida dele, então logo depois a gente toma um gol. E aí o time sentiu bastante o gol. A jogada, na minha opinião, o Júlio deu uma vaciladinha no combate, ele deu a área pro cara, sabe? Ele tinha que dar, na minha visão, tinha que ter dado o canto pro cara. O cara conseguiu entrar, cortar para dentro e conseguiu, cortou e tocou, e o cara chegou batendo um belo gol deles, tá? Um belo gol, uma boa jogada. E aí eu falei, opa, agora complicou. Porque tomamos o gol, se a gente desse 2-0 pro vestiário, é uma coisa, agora 2-1 o time se anima, né? E aí o time deles realmente foi para cima do América, foi para cima com tudo no final do meio tempo. Depois nós conseguimos equilibrar, tivemos mais uma outra oportunidade, mas nós terminamos o primeiro tempo, eu terminei preocupado com o gol feito pelo Atlético Goianiense. Bom, veio o segundo tempo, o América cozinhou o jogo, o América não se expôs, a América ficou mais atrás, e aí tem um problema que o time do Atlético Goianiense subiu a marcação. Esse é um problema que a gente tem corrigido o América, muito que eu acho complicado. Quando o time sobe a marcação em cima do América, o América tem dificuldade para sair. Ele tem dificuldade para sair, não consegue sair aquela jogada, ele começa a rifar a bola, começa a lançar, e normalmente não dá certo. E a gente começou a lançar e a bola ficando mais com eles ganharam o meio de campo, eles engoliram o meio de campo nosso, o Elizari cansou. Eu vi algumas pessoas até da televisão falando que ele fez uma partida, não achei que o Elizari fez uma boa partida, mas ele cai de muito de rendimento no segundo tempo, e aí eu acho que o Willian demorou um pouquinho a trocar e eles foram para cima, mas só que não criavam chances também não, sabe? No estádio a gente fica meio aflito, meio apreensivo, mas a gente vê no jogo de novo, eles mais cruzavam bola na área com o meio de campo e a gente estava bem postado atrás e bem montada a nossa defesa, né? Mas a gente perdendo no meio de campo, e eles tocando e gerando incômodos pra gente, né? Aí aos 25 minutos mais ou menos, o William Batista faz as substituições e coloca o Miqueias e o Stênio, com a saída do Elizari e do nosso amigo Figueiredo. O time dá uma encorpada, porque com o Miqueias, a gente, a gente ganha em velocidade, porque ele é um cara que tem as passadas largas, ele consegue dar aquela raspadinha na bola, que ele é alto, e a gente começou a ganhar os duelos no meio de campo, que também reforçou o time, entrou com o gás novo. O Stênio, que eu achei que esperava um pouquinho mais do Stênio, eu achava que o Stênio ia render mais. Ele não entrou tão mal, mas não entrou tão bem como eu imaginava que ele poderia render no time do América. Eu acho que o Stênio tem mais bola para mostrar. Tem que achar sua posição, tem que se ligar mais no jogo, que às vezes eles perdem umas bolas assim que podem complicar a gente, né? E começamos a ganhar de novo, e o Miqueias e o Miguelito, Miqueias e Miguelito e o José começaram a se entender, aí nós começamos a respirar novamente, começamos a tocar a bola, começamos a criar a oportunidade. O Miguelito fez uma jogada com o Miqueias, o José, a bola sobe o Miqueias tenta dar um 3 dedos, mas pegou um dedo e meio dele só, a bola saiu longe do gol. Mas foi uma jogada bem trabalhada, e começamos a jogar, e aí o Willian fez mais substituições, colocou o Iago Souza, né, saiu o Joseph, colocou o Renato Marques no lugar do Bigode, e o time começou a se encorpar e começar a se
se apresentar mais no ataque, ficar um pouco mais com a bola no pé, né? Que era importante a gente ficar com a bola no pé. E aí, só que o Atlético Goianiense também fez as suas substituições e começou a subir o time, mais o time ainda. Só que aí a gente conseguia já organizar contra-ataques mais perigosos, a gente começou a roubar a bola perto do campo deles, que é sempre um ponto importante para fazer gol, né? E assim, e no final do jogo eles foram para a abafa. E nesse abafa quase nós estamos num empate. Esse foi uma situação que me chamou a atenção. O abafa, o cara cabeceou a bola dentro da pequena área, em cima do Marlon. Eles cruzaram, atravessando o segundo pau, da direita para a esquerda, né? Não, da esquerda para a direita, ele cruzou o rapaz do atacante deles, pegou o outro jogador deles de frente, no segundo pau, em cima do Marlon. E o Marlon tem essa dificuldade nessa jogada. Só que a bola foi lenta, não foi uma bola rápida. Eu acho que o Matheus Mendes deveria ter saído do gol. Minha visão, tá? Minha visão, eu deveria ter saído do gol, porque ali, dentro da pequena área, bola lenta é do goleiro. É um ponto de atenção nosso, os goleiros, e assim, eu acho importante, igual o América trocou recentemente o preparador de goleiros, era o Silvio, devido ao ano de 2023, não foi bem, eu acho que trocar, não renovaram o contrato dele, mas assim, os goleiros chegam no América com um nível legal, igual o Matheus Mendes chegou, até o Dalberson chegou, o Elias chegou, de repente eles dão uma queda, cara, e isso me preocupa um pouco, sabe? Temos que ver essa preparação de goleiros, porque o Matheus Mendes chegou muito bem no América e deu uma caída, né? Esse jogo, assim, né, foi nesse lance específico, mas me chamou a atenção a insegurança dele para sair do gol. E eu vim prevendo isso, as bolas cruzadas na área, ele sempre soca, ele nunca pega ela firme, né? E é um ponto de atenção, acho que a gente tem que ver essa nossa preparação de goleiros. Mas no total, no fim terminou o jogo, a gente ganhou de 2-1, importantíssima vitória. Poderia ter sido mais tranquilo, acho que poderia, se a gente. Eu até conversei com o César Salviano no final. Eu tendo a concordar com ele. Acho que a América ele fez 2-0 e ele sabe se senta no resultado, acha que não precisa mais ter uma postura mais aguerrida, sabe? Eu acho que a gente precisa ter vontade de fazer gol, sabe? Ânsia de fazer gol, que negócio de querer fazer o gol, para a gente ter vitórias mais tranquilas dentro do estádio. A gente vê que o time nosso é melhor, consegue simular. Por exemplo, tem uma jogada lá do Elizari pro Bigode, no segundo tempo, que eu acho que o Marlon foi o Marlon Steno, se tocou por Elizari faz o corta-luz, o Bigode na meia-lua tenta devolver por Elizari. Ali, cara, o centroavante, ele tem que dominar a bola. Se ele domina a bola e entra para dentro da área, cara, sem tentar devolver por Elizari, com ela sendo um pouquinho fominha mesmo, provavelmente ele faria o gol, mas ele tenta devolver por Elizari a bola. Na minha visão, acho que o mais correto era ter entrado com a bola. Esse é o exemplo que eu estou mostrando, sabe? Mas eu acho que o América precisa ter mais vontade de fazer gol, gana de fazer gol, sabe? Aquela coisa de, pô, vou fazer, tem que fazer. Pra gente ter ter umas vitórias mais tranquilas e começar a melhorar nosso ataque, né? Ter mais gols, impor mais respeito ao adversário. Outro ponto de atenção que eu vejo é que a América às vezes desliga. O gol deles foi isso mesmo, foi isso. A América dá umas desligadas, não volta todo mundo. O pessoal perde a bola e fica, espera, e o jogador dele saiu correndo com a bola lá de trás. O Joseph foi atrás dele, não conseguiu pegar, mas aí não chegou ninguém do meio de campo na cobertura, ele já foi direto em cima do Júlio. De lá de trás ele foi dentro da área do América. Isso não pode acontecer. Então, esses apagões, fins e apagões que a América tem, custa caro pra gente, custa muito caro, porque na Série B a oportunidade é rara, então os outros times aproveitam. Diferente da gente que a gente não aproveita, os outros times deu bobeira, eles aproveitam a oportunidade. E quase complicou um jogo, uma vitória importantíssima, uma vitória que se mostrou que é importante e quase que a gente perde os 3 pontos assim de bobeira. Bom, mas foi bom, vencemos. Colocamos a cabeça no lugar, acredito que o time colocou a cabeça no lugar de novo, tem os 3 pontos que são importantes, vamos para 12º, mas agora nesse momento eu não estou olhando a posição, a gente fica olhando a quantidade de pontos que tem de tanto para cima quanto para baixo, né? Mas a gente creio que a gente consiga, acho que o William
achou um meio de campo. Outra coisa, eu conversei com o meu amigo Marco Antônio, a gente foi embora, na hora de estar embora, encontrei com ele. Mas ele falou comigo, o técnico muda toda hora jogar time. Eu fui embora pensando nisso, o Marco, meu amigo Marco Antônio. Fui embora pensando nisso, foi realmente o Willian muda toda hora. Mas você lembra quando era o Mancini, que ele não mudava o time de jeito nenhum, a gente pedia para mudar, ele não mudava. O Willian, ele tem as limitações, ele tem a inexperiência, mas pelo menos ele tem a coragem da mudança, cara. Ele consegue fazer não ter um planejamento diferente, tentar alguma coisa diferente para mudar a situação. Isso é importante pra gente. Acredito que agora não vai ter o Joseph, porque ele tomou o terceiro cartão, eu tenho que fazer mais uma mudança, mas essa mudança é forçada. Mas eu acho que ele achou um time ali, e eu acho que a gente tem condições de render mais na Série B com esse time, entendeu? No mais, o jogo agora contra o Volta Redonda fora. E tem um pão, como é que não joga contra o Volta Redonda, né? Muito tempo. Eu lembro quando eu entrei num campo com o Dario, em 84, na Taça de Prata, não sei se era Taça de Prata, a Série B da época, contra o Volta Redonda, aqui era no Mineirão que a gente jogava. E tempos que a gente não joga contra o Volta Redonda. Mas vamos lá, vamos tentar quebrar essa casca, né, dessa vitória fora de casa, que é muito importante. Se a gente conseguir vencer esse jogo contra o Volta Redonda, são 3 pontos que vão cair muito bem pra gente, porque nossa sequência fica melhor depois, entendeu? A gente vai pegar a Ferroviária, que em casa nós somos mais fortes, né? A gente consegue impor nosso jogo. Então, se a gente conseguir essa vitória contra o Volta Redonda, a gente vai dar um salto muito grande na tabela, beleza? Mas assim, gostei do time, apesar do susto, mas foi um jogo difícil. Os jogos do Atlético Goianiense são sempre daquele jeito. Eles tiveram uma vitória e 4 empates. Então eles empatam muito o jogo, porque eles congestionam, o jogo é amarrado, meio chato, mas nós conseguimos vencer, beleza? Tipo de Série B, né? Valeu, galera, muito obrigado pelo apoio, pelo prestigiar o canal, tá? E tamo aí. Depois do jogo, eu acho que vou fazer na segunda-feira, depois após o jogo é domingo, vai acabar a tarde, eu vou fazer na segunda-feira o nosso Só Acontece com a América, beleza? Um abraço, até a próxima.